Estamos começando mais um podcast Café com Ferronato. Peço que sigam a gente no YouTube, se inscreve no canal e também nas redes sociais, no Instagram, no TikTok. Isso ajuda a gente a desenvolver um trabalho cada vez melhor. E hoje estamos com uma pessoa sensacional aqui no estúdio. Vamos entrar em vários assuntos bastante dinâmicos e interessantes. Com vocês, doutora Gabriele Brandão. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço. Super, é um prazer vir aqui, né? Show. Tô aí pensando já os assuntos que a gente vai abordar, né? Tipo aquele medinho, assim. Fica tranquila, é super sossegado. Mas vamos começar do início então, Vamos. que o público quer saber. Como surgiu? Você é advogada. Sim. Então, no início, como surgiu a ideia de estudar direito, de se tornar advogada? Era isso que você queria? Ou você queria outra profissão no ramo? Acho que todo mundo, muita gente, né, ouvindo isso vai pensar, nossa, não acredito que a história é essa. Eu sou filha do seu Jaime, e da dona Marisa. Meu pai, a vida inteira, foi ligado a empresas públicas, né? Trabalhou na CMTC, aposentou Show. no metrô. Quando mais jovem, trabalhou no Bradesco, também em empresas grandes e públicas, enfim. A minha mãe, dona de casa, se dedicou aí a vida toda à nossa criação. Tem uma história interessante dela também, que ela resolveu estudar com quase 50 anos, depois se formou e chegou a Legal. trabalhar uma época nessa ocasião, pós separação do meu pai, que ficaram casados por muitos anos, enfim, e acabou tendo aí essa mudança de vida mais tarde. E eu tenho uma irmã, que é a Dani, que é mais velha, 4 anos mais velha, e uma irmã adotiva, a Andressa, que foi adotada aí depois de um tempo. É prima de sangue e irmã Legal. adotiva. Então, nós crescemos, assim, numa infância muito simples. Estudamos em escola pública, morava em Ferraz de Vasconcelos aí a maior parte da vida. Meus pais, assim, os primeiros imóveis que eles tiveram foi em conjunto habitacional, cidade de Tiradentes, Sapopemba, os imóveis próprios, né, que tinha aquela coisa antes de, preciso ter Sim. um imóvel, e começava daí. E aí eles venderam um desses apartamentos, o último que morava, se eu não me engano, acho que era na cidade de Tiradentes, compraram um terreno em Ferraz de Vasconcelos e lá, desde eu devia ter aproximadamente uns 4 anos, até 35 anos eu estive em Ferraz de Vasconcelos. Grande parte da sua vida foi lá. Sim. E aí estudei numa escola pública, que era lá próximo, e não posso dizer que cresci achando que faria direito e que tinha, enfim, esse sonho. Os meus pais, né, até muito mais minha mãe, que acabou se dedicando a essa criação muito mais de perto, ela sempre incentivou as filhas a terem independência. Então, Legal. nós crescemos assim, eu comecei a trabalhar com 14 anos, já com registro em carteira naquela ocasião Show. podia, num escritório de contabilidade. E aí que iniciou a minha vida profissional, que como você falou, advogada, mas eu sou também contabilista, sou técnica e no meu escritório a gente tem uma frente muito grande hoje que eu assino como contadora, né? Parte contábil. Como técnica. E vou falar sobre isso também, o quanto isso é importante no escritório. E, enfim, aí comecei a trabalhar muito cedo e, na ocasião, nem todo mundo tinha oportunidade e dinheiro para fazer uma faculdade. Era caríssimo no passado. Muito. E aí, assim, o curso técnico ajudava muito. Então, minha irmã foi fazer um curso técnico, eu também fui fazer um curso técnico na ocasião em Guaianazes, que era um colégio público que tem até hoje, que é o Pedro Tax, mas hoje não tem mais essa questão do técnico, né? E eu fiz técnico em contabilidade lá, sem nem imaginar o quanto isso seria importante para mim no futuro, olha só. Sensacional, foi benéfico. Sim. E aí me formei no técnico com 17 anos e isso ficou lá. Nesse período eu comecei a trabalhar, trabalhei nesse escritório contábil, num cliente da contabilidade, sempre 2 anos num lugar, 2 anos no outro. E aí comecei a trabalhar num hospital com 17 anos, que era lá em Guaianazes. E aí no hospital eu já entrei no departamento financeiro, que tinha toda essa relação com o contábil. Sim. E
enfim, entrei lá. Essa história é até interessante. Eu entrei lá com 17 anos e saí do hospital com 37 anos. Nossa, passou uma boa parte ali, uma A vida carreira. toda. E nessa ocasião, com 17 anos, eu tinha acabado aí o curso de técnico em contabilidade. E eu namorava um menino, por esse motivo que eu entrei na faculdade, que não tem nada a ver. Enfim, eu tenho até contato com a mãe dele até hoje. E aí eu namorava um rapaz que até trabalhou comigo nessa contabilidade. E ele resolveu fazer direito. Eu queria fazer arquitetura, só que eu não Nossa. tinha dinheiro para pagar a arquitetura. Porque era o dobro do valor, tipo, mais que o dobro, e direito era mais barato, era tipo R$ 300, assim, comparado com hoje. Não, acho que era R$ 300 mesmo, né? E aí, enfim, ele falou, vou fazer faculdade e tal. Eu falei, eu também vou fazer, então, né? Eu já, bem naquela disputa já, né? Eu falei, vai Só estudar, eu você também vou, não, né? né? Eu falei, não, eu vou também. Eu vou fazer em Mogi. Eu falei, eu também vou estudar, então. Aí pensei, né? Com 17 anos eu saí do colégio na época, né? Do ensino médio. E vamos lá, vamos ver. Se eu não gostar do curso, eu faço quando eu tiver condições aí o curso de fato que eu quero fazer. Mas hoje eu enxergo isso, porque eu tenho um tio que é arquiteto e era a única pessoa que tinha uma formação universitária. Era uma referência. Era uma referência. Então, eu nem queria fazer arquitetura. Eu gosto muito de decoração de arquitetura, mas a minha referência era aquela na ocasião, porque era a única pessoa que tinha uma formação. E aí, enfim, entrei no curso de Direito. O namoro acabou depois de 2 meses, porque, enfim, era muito ciumento, ele e tal, namorava há uns 2 anos, mas acabou o namoro. Juventude. E ele acabou ficando todo o período da faculdade lá. E entrei e comecei a gostar. Mas honestamente falando, hoje eu entendo que quando nós estamos na faculdade com 17, 20 anos, é muito jovem, É muito, não tem maturidade ainda. né? E assim, a gente não tem noção do quanto aquilo pode ser útil pra gente no futuro. E eu falo que assim, eu passei boa parte do tempo na faculdade sem estudar muito. Eu fui realmente me dedicar em pós-graduação, MBA, que eu continuei estudando bastante. Sim. Então, nesse momento, eu aproveitei ali, até sugava todas as informações. Mas na época da faculdade, eu dava risada, era muito nova, né? Então, eu ia para a faculdade, eu falo para dar risada, para tirar o barato das pessoas, enfim. E aí, estudei em Mogi, ia de trem, que é muito tradicional isso, era bem legal. Trabalhava no hospital, saía do hospital, pegava a perua, que era o transporte lá que tinha, ia para a estação de trem, ia de trem para Mogi. E aí passei todo esse período e tal da faculdade. Nisso eu comecei a ter uma crescente no hospital e entrei lá como uma auxiliar. Na época falava auxiliar de tesouraria ainda. E eu sempre fui muito curiosa. Isso eu até falo muito para os meus funcionários hoje. Eu sempre fui muito aquela de querer apresentar mais do que me pediam. Isso Então, é sensacional. É diferencial, né? É um diferencial. E é muito difícil hoje em dia isso acontecer. Eu temo, assim, por isso. E aí, assim, me pediam, eu quero que você faça um controle disso daqui no departamento financeiro. Eu fazia uma planilha. E olha que assim... Entregava perfeito. E eu sou de 80, que a gente não fez computação, né? 80 a gente fez datilografia. Então, eu não fiz um curso de... Eu falo isso, nós somos de uma geração que é a transição para a era da informação. Sim. Porque não tinha. Não. Eu ia fazer trabalho da escola, pegava a Barça. É isso. Livro, tal. Hoje em dia você tem inteligência artificial para fazer. Sim. Não, o meu TCC, ele foi feito com livros. O computador que tinha na minha casa era tipo um computador que era no DOS que entrava. Não, verdade. assim, pra você ter uma ideia, na minha casa tinha um telefone que era telefone de ramal do bairro. Nossa. Era uma linha telefônica que custava acho que R$100 mil na época. De uma casa. E dividia por 15 pessoas. Então você tinha que ter a sorte de pegar o telefone, discar o 0 e conseguir ligar para alguém. Então, assim, foi uma infância muito simples mesmo. Sim. Eu até penso, já ouvi, inclusive, de clientes, assim, que mostram a história e tal. Pô, você tem que falar da sua história e tal. Eu falo até isso, nada disso para mim é uma vergonha, mas eu acho que, às vezes, ficar levando isso muito, parece que você tá se vitimizando e dizendo, nossa, bati no topo porque estive ali. Eu acho assim, que é orgulho. É orgulho. É um fator com de certeza. orgulho. O que não pode é usar disso, né? Como uma muleta. Exato. Isso não, também. Concordo. Mas o jeito que você faz, não nada a ver. Né? É o orgulho. Sim. É a sua vida, é a sua trajetória, né?
E aí eu comecei a namorar com 20 anos o pai dos meus filhos. É muito cedo, né? E eu continuei aí o período da faculdade até me formar com 21, estando com ele. Eh, Quando terminei a faculdade, estava noiva, aí já e eu trabalhando no hospital. Outro porém também, quando eu me formei, eu já era gerente no hospital, gerente financeira com 21 anos. Assim, Sensacional. tinha um cargo de gerência que eu era o braço direito do dono do hospital. E isso, assim, era muito bacana. Então, no hospital, eu sempre tive ali eu era uma referência para as pessoas, né? Show. Então, tinha lá 400 colaboradores. Eu sempre fui aquela muito que fazia tudo para ajudar todos os funcionários. Proativa de verdade. Que levava ali sempre algum benefício, alguma coisa. Então, é muito bacana, assim, esse momento, assim, no hospital. E aí eu fui tendo essa crescente lá, quando eu acabei o curso, comecei a fazer uma pós em gestão financeira, controladoria e auditoria na FGV. Acabando essa pós, entrei numa outra pós-graduação também, MBA na GV, em executivo em saúde. Show. Executivo em saúde eu já estava casada, já tinha filho, enfim, mas acho importante falar isso, que esse MBA, assim, um network absurdo. Eu era a única advogada da sala, 90% era médico, tinha enfermeiro, veterinário, inclusive clientes que são meus clientes até hoje. E eu Legal. nem tinha um escritório na ocasião, mas são pessoas, assim, muito queridas que eu tenho contato até hoje. E aí, juntando vida pessoal e vida profissional, casei com o pai dos meninos com 25 anos. Tive o meu filho logo, porque eu já estava namorando há 5 anos, já queria ter filho. Então, eu sempre fui muito certinha, queria casar, construir casa. Já tinha um carro zero quando eu me formei na faculdade, que era uma coisa assim, que não acontecia com uma pessoa de 21 anos, que estudou em escola pública e que não foi um presente do pai. É verdade. Então, assim, tinha um carnezinho que eu segurava, mas tá tudo bem. Não, é sua conquista. Era a minha conquista. E eu lembro, assim, de algumas coisas. Tinha um posto de gasolina no caminho da faculdade que abastecia para 100 dias. Nossa, eu coloquei muita gasolina nesse posto. Dava o cheque, eu lembro que era cheque. Quando caía o cheque da gasolina, você não lembrava nem o que que era. Já passou muito tempo. Quando eu passo hoje num posto e coloco lá um diesel e passo no débito, eu fico pensando, caraca, já. Então, assim, é coisas que se a gente não lembra, isso acaba passando batido, você fala, como foi? Mas já foi assim um dia. É exato. Não, e tem que lembrar das raízes. Não, e eu tenho amigas, Fundamental. assim, que tá em rede social até hoje. Tem uma amiga, por exemplo, de Minas, que estudou lá na época da faculdade. Ela veio pra Mogi pra fazer direito. A gente não tinha dinheiro pra comer. Então, assim, você imagina que eu ganhava, durante uma boa parte do período no hospital, R$ 500, pagava 300 de faculdade, sobrava nada. Aí você compra roupa e, assim, Acabou o dinheiro. e era engraçado. A gente em nenhum momento achava triste, ruim isso. Dava risada, falava pra alguém paga aí alguma coisa pra eu comer, que tô com fome, trabalhei o dia inteiro. Então era engraçado. E aí tinha umas pessoas mais velhas na faculdade que às vezes até pagava Sim. mesmo. E a minha mãe até fala que acha que às vezes eu sou muito assim, quero muita fartura nas coisas por conta de algumas coisas que aconteceram. Que pode fazer sentido, né, Sim. isso. E até com relação aos meus filhos, porque às vezes a gente acaba meio que podando deles passarem por situações que talvez a gente tenha passado, A né? gente não quer a gente quer o melhor, né? Sim. Então, Mas é não um que isso tenha fato. feito mal, né? Tipo, porque isso fez bem, né? De alguma forma fez bem que eu tô vivo e tô aqui. Sim. E aí, enfim, casei com o pai deles, tive o meu filho mais velho logo. Ele acabou de fazer, inclusive, 18 anos, Show. em setembro. E aí, passado 4 anos, eu queria ter um outro filho. E falei, se for pra ter, tem que ser agora e tal. Aí tive o Henrico, que tem 13 hoje. E, enfim, continuei casada. E aí, tinha uma casa. Eu falo que era sempre tudo muito perfeito, né? A casa que construí lá na época, antes de casar. Uma casa amarela, um cachorrinho, um carro. Aí, a gente, na ocasião, compramos um terreno e construímos um sítio em Nazaré Paulista. Honestamente, eu tinha uma força maior nisso,
porque ele é um cara muito bacana, ok, mas é um cara muito tranquilo. Então, ele tem uma vida mais tranquila por escolha dele. Não é um cara muito ambicioso e tal. É Então, outro perfil. outro perfil. Não desejo mal, mas enfim, é outro perfil. E eu sempre falo isso também, com 20 anos você não tem essa noção de o que você quer pra tua vida, até inclusive de quem você quer do teu lado, né? Eu acho que de tudo. De tudo. Inclusive a profissão. Não tem. Eu acho que isso é injusto no ser humano. É, O ser humano vive muito pouco. sim, A gente não pode provar outras profissões. é verdade. Então você tem que se dedicar àquilo, você nem Sim. sabe. Podia ser outra coisa mais legal, talvez. É verdade. Entendeu? A gente até vê hoje, muita gente vai fazer gastronomia depois de mais velho, porque quer fazer algo ali pra relaxar e tal, mas Exato. eu tenho muito prazer, assim, eu faço tudo que eu faço com muita vontade. Mas eu penso que eu poderia ter feito antes muita coisa, mas a gente vai falar mais sobre isso. E aí, depois de algum tempo aí de casada, tinha o sítio que nós íamos no final de semana, os filhos. E aí eu falo que eu sinto, assim, falando da minha vida pessoal, que eu precisava de alguém para estar do meu lado, não importasse quem fosse. Então, Entendi. se ele estiver ouvindo, pode ser que ele não goste, mas não tem problema nenhum, que é a verdade. Então, eu sempre fui uma mulher que não dependeria de alguém para chegar em algum lugar. E para ter a casa amarela, para ter o carro e para ter o sítio. E aí eu comecei a perceber que aquilo não estava me fazendo bem e que eu estava tendo uma evolução, e aí isso começa a ter uma diferença, além de social, de cultural, porque não acompanhou de fato. Então o crescimento era para ter sido junto e não foi. Criou uma distância. E aí criou uma distância e eu resolvi que eu queria me separar. Falei sobre isso. Enfim, demora um pouco aí para digerir, né? Faz parte. Já tem um Relacionamento um é relacionamento. complexo, né? Sim, eu falo que parece que é tipo irmão já uma época, né? E aí os meninos, o Enzo acho que tinha 8 anos, o Henrico tinha 4, e eu me separei. Isso já tem quase 10 anos. Aí me separei e fui morar, eu morava em Ferraz, porque acabei na ocasião lá atrás construindo do lado da minha mãe, comprei uma parte do terreno dela e a gente construiu a casa lá. E aí comprei esse apartamento da Vila Matilde e mudei pra lá. Me separei, e aí, enfim, comecei a tocar minha vida, mas ainda trabalhando no hospital. Então, voltava, né? Ia até Guaianazes para trabalhar no hospital. Isso acabou acontecendo, acho que uns 2, 3 anos depois que eu já estava separada. E aí, bastante mudança, né? Então, houve uma separação que eu acho que mesmo quando a gente tem certeza do que a gente quer depois de 10 anos de relacionamento, isso acaba meio que tendo um peso. Parece que quando você se separa, você olha para todo mundo, tá todo mundo de mão dada com a mulher e empurrando um carrinho. E aí você fala, nossa, o que eu fiz com a minha fotografia? Será que foi Por certo? isso que eu abobino isso. Eu penso que a gente tem que ser a gente, tem que estar feliz. E eu nunca me arrependi disso. Então, Show. tem que estar bem, tem que estar feliz. Então, eu falo que, assim, a maioria das pessoas, infelizmente, que eu conheço, que tem relações há muito tempo, ou um trai, o outro trai, alguma coisa já aconteceu que não foi muito legal, e eu não quis viver isso. Eu preferi ter uma vida ali tranquila e não quero e Seguir a acabou. sua vida Sim. do seu jeito, né? E aí eu comecei a viver um momento muito novo, né? Que, enfim, eu não tinha vivido essa vida de solteira, porque dos 25 aos 35, teoricamente, fiquei com o pai dos meninos. E, enfim, a minha vida toda, praticamente, né? E aí, com 35 anos, fiquei solteira, comecei a sair, aproveitar, viajar. E aí, também viajar com os meninos. E foi, assim, acho que um momento bem bacana da minha vida. E, enfim, aí comecei a namorar depois de 2 anos, estava separada e tal. Também experimentei outros tipos de relacionamento, assim, falo, tipo, ou pessoas que tinham uma outra forma de ver as situações e que também não foram agradáveis, porque é complicado que, assim, o pai dos meninos, por exemplo, era um cara que não gostava de estudar, que começou faculdade algumas vezes e não terminou e tal. E aí, por um outro lado, de repente comecei a me relacionar com alguém que tinha uma formação e que não tinha algum. Não era bacana, mas um outro lado. Então, assim, nem sempre uma pessoa ter ali um curso superior Com certeza. é o mais É importante. verdade. E
um grande período da minha vida, eu achei que isso era muito importante. Então, a gente vai aprendendo e eu tive essa noção de, beleza, tem uma formação, não sei o quê, é legal, é perfeito, não sei, não é. Então, nem sempre é isso. É legal isso, é importante, mas não é o mais importante. Compartilho da mesma opinião. É. Eu acho que tem outros fatores aí. Por exemplo, afinidades. Sim. Pô, não adianta você gosta de viajar, a pessoa não gosta. Ferrou, né? Como é que faz? É isso, ou até a mesma forma de falar, né? Que às vezes os dois estão querendo chegar no mesmo lugar, mas a forma de mandar o recado ali diferente, isso acaba não sendo muito legal. Exato. E aí, enfim, tive um relacionamento, que agora é uma coisa engraçada. Esse relacionamento, depois de 2 anos que eu comecei a namorar, um relacionamento relâmpago, casei. Casei num castelo. Nossa. Uma coisa completamente diferente, porque olha como são as coisas, né? No casamento do pai dos meninos, eu ia fazer um casamento, vestida de noiva, etc. E a família dele era uma família que opinava muito na relação e, na ocasião, eu dava muita importância para isso, porque hoje eu não dou. Então, são fases da vida. E aí acabou que nós não fizemos um casamento, assim, uma cerimônia, por conta da família, que interferia muito e tal. E aí, na ocasião, eu falei, vamos pegar o dinheiro, porque não tinha opção de fazer as duas coisas, e vamos viajar. E aí, na ocasião do pai dos meninos, eu casei e fui para Cancún, que é interessante isso também. Eu nunca tinha andado de avião, e aí fui fazer uma viagem de avião com 25 anos, que foi a lua de mel. Foi na lua de mel. Na lua de mel com o pai dele. E a viagem longa. O pai deles, Uma viagem longa e foi a primeira vez que eu andei de avião. Os meus filhos hoje têm um monte de carimbo no passaporte, eu falo, você não tem noção disso daqui. Tipo, eu demorei quanto tempo pra andar de avião, tipo, com 25 anos. Quanto vale isso? O quanto vale isso. Tudo bem que hoje é diferente, né? Tipo, também a gente tem uma facilidade maior, não pra fora, mas é muito mais comum andar de avião. Sim. E aí, esse segundo casamento, ele tinha uma vontade de casar de noivo e eu tinha uma vontade de casar de noiva. A gente se conheceu e tal, e eu, de repente, acho que projetei aquilo que eu esperava no pai dos meninos nessa pessoa. Só que ele tinha uns defeitos que eram pesados, assim. Então, enfim, acabou que não deu muito certo. Eu cheguei num dado momento, faltavam uns 2 meses para casar. E o nosso relacionamento todo foi praticamente para organizar o casamento. Entendi. Então, assim, existia um objetivo que era... o casamento vai acontecer em X data. E a nossa preocupação toda foi essa. Quando foi se aproximando do casamento, eu falei, cara, eu não quero casar com esse cara. Mas, assim, no dia do casamento, eu falei pra minha mãe... Mãe, eu vou me separar, mas eu não tenho como não casar. Porque imagina, as minhas amigas já com todos os vestidos comprados, eu tinha gasto um absurdo, ele também, tipo, o dobro que eu gastei muito dinheiro, e ele também. Enfim, casamento no palácio, tipo, mas tudo rolou do melhor. A festa. Rolou a festa em setembro, acho que 2018, não lembro, 18, 19, não sei. E 3 meses depois eu me separei. Caramba! Não vou falar porque eu tenho um amigo que fez a mesma coisa. Mas assim, eu recebia, até falando um pouco de rede social, foi uma relação que eu expus muito, e ele também. Então, assim, parecia uma novela. Tanto que quando aconteceu isso, que no ano novo eu passei num lugar e ele passou em outro, eu comecei a receber mensagens de gente que eu não conhecia. Tipo um famoso, assim, perguntando: ai, desculpa, eu não conheço você, mas o que aconteceu? O que aconteceu Tipo, com seu vocês eram um relacionamento? casal, então eu comecei a responder, você que achava que era um casal legal. Porque não era, tipo, como assim não era, né? Redes Parecia que era... sociais, é isso aí. E aí, enfim, é uma coisa, tipo, engraçada isso. E eu, honestamente, não trago nenhuma cicatriz disso. Você não se arrependeu. Não. Acredita que não. Tudo bem, tá? É um pouco egoísta o meu pensamento, porque eu sei que eu envolvi pessoas. Por mim, eu não me arrependi. Eu sinto muito pelas pessoas. Eu virei um meme, né? Entre as minhas amigas, que deram $1 lá de presente, que eu gastei na viagem. Eu curti a viagem. Eu valendo. brinco, eu falo assim, eu vou casar. Elas falam, não. É engraçado. Ela só faz uma festa e tá tudo certo. Não, eu brinco e falo que eu vou casar, e enfim. E eu vou casar, tá? Que no final eu vou falar sobre isso. Mas agora é diferente, né? É completamente diferente. Isso também é um comentário que a gente escuta muito. Se agora é diferente, é isso, é aquilo, enfim.
E aí, isso aconteceu já tem bastante tempo, né? Tem 6 anos, né? Foi 2018, 19 por aí. E aí, enfim, eu fui levando, o negócio tava me fazendo mal e tal. E aí, quando chegou perto do casamento, eu falei pra ele, olha, a gente pode casar, mas eu quero morar separado. Ele, a gente vai morar separado? Como assim? Eu falei, eu prefiro. As crianças têm a vida deles lá na Zona Leste, ele era da Sul. Não vai dar certo e tal, não sei o quê. Enfim, acabou. Aí, passou, isso a gente teve uma discussão no final do ano. Quando foi em maio do outro ano, eu falei pra ele, me encontra na frente do cartório. A gente tinha feito só uma declaração de união estável. Eu fui e Cancela. desfiz, com a mesma pessoa que fez. E aí, segui minha vida. Fiquei em luto aí um tempo, né? Fiz uma viagem com as crianças pra fora e tal, ok? Pra voltar. E aí, voltei e tudo bem, vida que segue. E aí, enfim, depois disso eu acabei namorando e tal. Mas, honestamente, desde quando eu me separei do pai dos meninos até agora, eu nunca tinha pensado em morar com ninguém. Que eu até brinco, que eu falo que assim, homem dá mais trabalho do que filho. Não duvido. Dá. Vocês vão perceber isso. O filho, a gente fala, fica quieto aqui, vai dormir na sua cama, ele vai. Isso é verdade. Os homens, você precisa dar mais atenção. Então, eu sei disso, tá? Isso até hoje, obviamente, com o meu noivo, eu tenho que ter esse cuidado, que não é fácil. Então, assim, você fazer, de repente, isso num primeiro relacionamento e tal. Agora, depois, com você, no meu caso, tô com 44 anos. Eu tenho um escritório, tenho as crianças. Então, assim, eu tenho uma demanda muito grande. Já Então, tem uma vida constituída, né? isso tem que ser dividido. E aí, retomando um pouco, acelerei a vida pessoal e deixei lá a profissional. Acabou que no meio desse furdunço aí de casar e separar, no meio disso tudo que aconteceu, eu resolvi sair do hospital. Tudo no meio ali, tudo ao mesmo tempo. Você mudou a vida completamente. E aí isso pra mim foi um momento assim muito decisivo, porque você imagina que eu sempre fui funcionária a vida inteira. Durante 20 anos eu fazendo teoricamente a mesma coisa, tudo bem que era um hospital meio que familiar, assim, então eu tinha autonomia para tomar decisões, não era nada muito assim operacional, mas assim, tipo, robótico o meu trabalho, mas eu era funcionária, né? Então eu não tinha ali Não tem a preocupação dos não funcionários, onde tinha. vai sair o dinheiro. Isso. Então, mesmo sendo ali a responsável financeira, bom, se não pagasse, tinha um dono lá, né? Que não era eu. Alguém pagaria. E aí, enfim, eu tinha um desentendimento muito grande lá com os diretores a vida inteira. Enfim, que eu acho que ele é desrespeitoso, enfim, até hoje ainda a gente discute sobre isso, nas esferas que são devidas. E eu falei, não, vou empreender. Só que nesse momento que eu comecei a empreender, eu ainda estava com um relacionamento com essa pessoa que eu casei e separei. E ele era advogado também. E aí eu falei, vou começar a atender e vou começar com a contabilidade. Olha que O engraçado escritório isso. nasceu na contabilidade. Foi. Então, eu já tinha OAB, porque eu passei na OAB, Sim. tipo, com 22 anos, 21 anos, lá quando eu me formei. Tanto que a minha OAB é 224, que é bem antiga. E tinha o CRC também, tenho, né? E aí eu falei, olha, eu vou começar a fazer a parte contábil e vou começar a parte jurídica também. Mas assim, a contabilidade, eu falo que eu sou 2 mal necessários, né? Contador e advogado. Então, a contabilidade você tem obrigação de ter. O advogado, você pode não se preocupar em ter um advogado para evitar processos, mas você, precisei de um advogado, não tem outro jeito, vou ter que pagar. Agora, a contabilidade não. Nasceu uma empresa, tem que ter a contabilidade. É verdade, é obrigatório. Obrigatório. E aí, assim, eu falei, vou começar a atender e tal, e saí do hospital já com, tipo, 3 clientes. Só que, tipo, 3 clientes era nada de dinheiro, né? E eu tinha um salário que não era ruim. Então, fiz um acordo na ocasião que eu ia receber 2 anos o salário que eu recebia. E aí eu pensei, eu tenho 2 anos para ganhar dinheiro. Negócio. E aí, esse meu ex tinha um escritório na Vila Mariana. Falou, você pode vir aqui e tal, não tem problema. Você pode ficar aqui, era 2 salas o escritório dele.
E aí eu comecei a ir lá e levei uma funcionária minha que era do hospital e tal. E aí que foi horrível. Comecei a parecer que eu estava na casa de alguém que não era minha Ah, e que eu sei tinha um como é. sonho a vida inteira de ter um escritório e era horrível. Assim, eu atendi um cliente, ele era ciumento, ele ficava perguntando o que eu estava falando, ele ficava dentro da sala. Ah, não, aí não dá certo. Então aquilo começou a me fazer mal e tal. E aí, na ocasião, o pai dele, que até faleceu depois, uma pessoa incrível, mas, enfim, ele tinha aí uma interferência no trabalho dele por ser advogado também. Não era do mesmo escritório, mas dava opinião. Fez um comentário que por eu ser contadora e advogada, isso, não sei o quê. Eu lembro que nesse dia eu peguei todas as minhas coisas e falei, tô indo embora. Então eu sempre fui muito decidida, mesmo sendo libriana. Então, naquele dia eu falei, eu não entro mais aqui para trabalhar. Virou a Ele chave, falou, já era. você é maluca, por que você vai embora? Eu falei, não quero ficar aqui, não tá me fazendo bem, tá tudo bem, a gente continua aí tendo um relacionamento e tal, mas não quero ficar aqui. Eu moro lá na Vila Matilde, tipo, tô atravessando a cidade, eu não tô me sentindo bem, vou alugar um lugar. E aí ele disse assim pra mim, pra você conhecer como ele era. Você não vai conseguir pagar um aluguel. Eu falei, tudo bem, eu vou conseguir pagar um aluguel. Na época, acho que aluguei 2 salas, que foi o meu primeiro lugar que eu tava no escritório. Pagava, tipo, R$ 1.900 de aluguel. Não era fácil, porque imagina, eu recebia o salário que eu Não recebia, eu tinha que sei. pagar o aluguel. Início é sempre difícil. E aí tinha 3 clientes, que não dava nem, acho que R$ 3.000. Tinha que pagar a funcionária e tive que investir em sistema. Eu fazia tudo nesse começo. Folha de pagamento dos funcionários dos clientes que eu fazia contabilidade. Fazia tudo. Abertura de empresa. Eu fazia toda a abertura. Tudo. Pegava os documentos, ia lá na ASP, que lá tem uma junta comercial que eles atendem advogado. Eu passava na frente de todo mundo. Então, hoje, o meu escritório tem aproximadamente 35 colaboradores. Quando eu falo assim, dá para fazer, eu já fiz. Então, eu já fui lá, já peguei a Já fila. conhece tudo, né? Eu falo assim, eu sempre falo isso, gente, é muito difícil me enganar. Porque eu já fiz. Então, não é fácil. E aí, nessa ocasião, eu falei, vou embora e tal. E aí, mudei para esse escritório. Fiz lá uma inauguração. Então, nossa, foi gostoso. Coloquei todos os meus diplomas na parede, que era aquilo que eu queria, né? Aquela coisa, assim, bem antiga, né? Ah, e tudo, né? Até a decoração, você que Sim, eu deu falei, tudo. que é isso que eu quero. Enfim, isso aconteceu em dezembro, tipo, logo quando acabou o casamento ali também, que foi tudo ao mesmo tempo. Quando foi... E aí, comecei a trabalhar. Nisso... Desculpa, deixa eu tomar uma água aqui. Fica à vontade. Nisso, Nossa, eu tô até tentando lembrar um boom aí quando deu. Começou um cliente a indicar o outro, indicar outro desses MBAs que eu fiz, que eu tinha na ocasião aí feito 2 MBAs já, na GV. E aí um cliente falou pra mim, eu queria te mostrar uns processos que eu tenho aqui no meu Hospital Dia, para você dar sua opinião, como quem trabalhava em hospital, né, a sua visão. Falei, tudo bem. Aí foi até lá, quando eu olhei aquilo, eu falei, cara, eu sei o que é isso. E é legal porque você teve essa vivência do outro lado, né? Sim. Do hospital. Uhum. Pô, sensacional isso. Aí ele falou, tô com um problema, as operadoras não querem me pagar. E eu queria que você visse. Eu falei assim pra ele, posso pegar todos os processos, levar pro meu escritório e te dou um parecer? Peguei lá, falei, ó, não precisa me pagar nada, vou te cobrar tantos por cento. Recebi tudo. Show. Mais de, tipo, 1 milhão. E aí ele me indicou para um, me indicou para o outro, e isso começou a tomar uma crescente. Falando de um projeto, assim, que existia na ocasião, de um treinamento de um tipo de cobrança. E aí eu comecei a dar uma palestra num curso que ele tinha, esse amigo, que é um querido, que inclusive eu sou advogada desse Hospital Dia até hoje. Legal. E aí começou a tomar uma proporção grande e o jurídico começou a crescer também. Então, o jurídico começou a crescer, acho que numa proporção ali igual à da contabilidade. E nisso começou a vir amigo, tipo, você é contadora também, eu quero abrir uma empresa e tal. Eu comecei a abrir empresa, aí, eu não sei o quê, e fui indicando um pro outro. Hoje, indo lá pra frente, a gente atende o Brasil e a gente faz contabilidade no Rio de Janeiro, Salvador,
Porto Alegre, Sensacional. assim, em vários estados. Então, Minas, Espírito Santo. Então, a gente está em E quase nessas todos os situações estados. de outros estados, por exemplo, você tem correspondente no estado? Depende. Porque hoje em dia, acredito eu, né? Creio eu que pela internet se resolve muita coisa. Então, falando de contabilidade, a gente consegue resolver, assim, 90%. Que é tudo muito online, abertura. Quando eu preciso de correspondente, hoje a gente tem sites que tem advogado correspondente no Brasil todo. Então, esses dias eu precisei, por exemplo, Canaã dos Carajás. Então, a Onde gente é isso? atende... eu acho que é Pará, tá? A gente atende, assim, uns interiores, assim, da Bem Bahia, interior do mesmo. Pará. É, assim que você fala, meu Deus do céu. Então, pra você ter uma ideia, não tinha OAB nesse lugar. Caramba. Porque aí eu tento ligar para os meus amigos, né? Eu falo, vou ligar Sim. na UAB, alguém vai me ajudar. E aí, assim, isso aqui na frente tornou isso, né? Mas essa situação falando de escritório. Mas voltando lá para quando eu montei, passou acho que 1 ano, 2 anos, eu tava com umas 12 pessoas no escritório. Já foi crescendo legal. Foi. E aí, assim, era a minha sala em cima. Num dado momento eu já não tinha mais sala. Então, eu tinha uma mesa em L. Essa mesa em L se transformou 4 pessoas trabalhando de um lado, 2 do outro, e eu num sofá. Não é onde é hoje. Não. Aí, que aconteceu? Que você conheceu lá o lugar hoje. Eu acabei... O que eu comecei a pensar, né? Eu preciso fazer alguma coisa para ir para um lugar maior. Então, eu vou começar a procurar um lugar para alugar maior. Lembra que ele falou que eu não conseguia pagar o aluguel, né? Toma essa. Toma, toma. Mentira. Zero vingativa, deixa ele com a vida dele. E aí, passado um período, eu comecei a procurar um lugar para alugar. Eu lembro que eu até levava umas funcionárias que são funcionárias até hoje. Vamos procurar e tal. Aí, comecei a procurar lugar para alugar e nada. Aí, ali naquele lugar que é meu escritório hoje, que é num quarteirão do lado do meu apartamento, eu vi um sobrado lá caindo aos pedaços, assim. Um sobrado feio, né? Falei, vou perguntar. Nisso eu ganhei um processo e tinha ganho um valor razoável, assim, que eu poderia usar para quitar o apartamento que eu moro, enfim, mas eu tava em dúvida aí do que eu faria. E aí, essa casa era uma casa de herança e tinha um processo de inventário. Ixi, estava enrolada. Ele não conseguia vender. Só que eu, como advogada, falei, quanto que tá vendendo e tal, e era um preço muito bacana e tal. Aí eu falei, eu tenho uma proposta. Já que não dá financiamento, eu, como advogada, assumo o risco de comprar e vou comprar o imóvel e vou... tudo bem, negociei lá com ele, dei o dinheiro que eu tinha e, tipo, um pouquinho mais que a metade, fiquei pagando direto para ele e rezando pro inventário não sair nunca, né? Porque eu falei, aí eu termino de pagar direto com ele. Porque se o inventário saísse, eu teria que pagar o financiamento. E aí, como as coisas nem sempre acontecem como a gente espera, passados 6 meses saiu o processo de inventário. Putz. Eu falei, o que eu faço da minha vida? Eu, no meio de uma obra, um negócio com granito, vidro... Tava rolando a obra. Tava rolando a obra e eu tranquilona pagando, né? Falei, nossa, tipo, vou pagar isso bem tranquilo e tal. Saiu o processo ali. Gabriele, saiu o processo de inventário. Você precisa me pagar tanto. Nossa, foi horrível nessa época. Enfim, Deus sempre ajuda, né? Tive que fazer um financiamento e tal. Graças a Deus tinha, tipo, um outro imóvel. E aí, acabei resolvendo essa questão. Mas, assim, são momentos que você fala, putz, o que eu faço agora, né, da minha vida? Exatamente. E, assim, mulher, tá? Zero vitimizar, mas, enfim, não tinha um porto seguro atrás para eu falar, por favor, me ajuda aqui. E tá tudo bem, eu até acho legal não ter tido nesse sentido. E aí, acabei que segui com a obra. Foi um momento, assim, que eu falei, meu Deus, e trabalhando absurdamente. E aí, quando a gente começa a empreender, você erra, às vezes. Eu sinto que eu erro, obviamente, com isso. Porque você enxerga que o céu é o limite. E aí você começa a trabalhar, e você pensa, quanto mais eu trabalho, mais eu ganho, quanto mais eu trabalho, mais eu ganho, e eu não negava nada. E aí, algumas coisas, por exemplo, que esse meu ex me podava, tipo, eu preciso atender um cliente no sábado. É um absurdo atender um cliente sábado, eu atendo. Dou palestra de sábado, atendo à noite. Então, obviamente que tem semana que eu posso viajar, ou eu posso ir no shopping à tarde num dia. Não, tem que ser assim, tem que ter um Flexível. equilíbrio. Tem. Você não pode só trabalhar e não ter o lazer, que aí Sim. a sua vida E aí, assim, era outra realidade dele, porque o público dele era outro,
E eu, na verdade, esse público médico é um público que tem horários diferentes. E eu trabalhei em hospital a vida inteira, eu já sabia disso. De dia eles estão operando, né? Estão Sim, passando consulta. em plantão, muitos deles que ainda estão nessa fase do plantão e tal. E aí eu, enfim, eu não nego o trabalho, comecei a trabalhar muito, e aí, enfim, assim que nasceu lá o escritório. O escritório já chegou até a ter em torno de 45 pessoas, eu acabei dando uma reduzida por conta de um trabalho que eu mudei. E aí a gente deixou mais judicializado, assim, falando desse departamento, que é um departamento de cobrança, que a gente fazia uma cobrança mais primária no escritório. Então acabava que não compensava financeiramente isso. E hoje o departamento jurídico é um departamento muito grande, que faz contencioso, além do preventivo, tem a contabilidade, que tem hoje em torno, acho que de umas 10 pessoas também. Hoje tem um departamento regulatório que não existia na época, que é o departamento que cuida de abertura, de licença de funcionamento, QNES, CMVS, tudo isso a gente faz Legal. dentro do Toda a escritório. estrutura. Toda. Então eu falo que assim, hoje desde o nascimento da empresa, que é a parte contábil, até gestão jurídica e contábil. Show. Então, isso foi tendo uma crescente, e assim, eu tive que aprender tudo isso sozinha. E eu falo que, assim, lidar com colaboradores, com funcionários, sempre Não é fácil. um desafio. Você sabe bem como é, né? Não é fácil. É um desafio porque nós estamos falando aí de uma geração que teve uma criação completamente diferente da nossa. Outro dia eu ouvi um meme aí no Instagram que eu até fiquei pensando, será que a culpa é nossa? A geração que você critica hoje foi você que criou. Eu não criei. Eu não duvido, viu? Porque sabe o que eu acho que acontece? Por exemplo, nós viemos de uma transição. Sim, Que a geração anterior à nossa era uma geração muito forte. sim, Ia pra guerra. Então a gente saiu de uma geração extremamente forte, mas que quis dar um pouco mais de conforto pra gente. sim. A geração que tá abaixo de nós, a gente tá dando de tudo. É. Então eu acho que tem essa transição, que até tem uma frase icônica aí, né? Que tempos difíceis criam homens fortes. Sim. Tempos fáceis criam homens fracos. Mas eu acho que isso é cíclico, vai acabar voltando depois para É, uma geração Eu forte. acho que, assim, foi num estágio tão ruim que não tinha mais como piorar. E agora eu entendo que tem algumas exceções aí que já estão começando a mudar a forma de pensar. Eu penso que, assim, o meu filho, por exemplo, de 18 anos, quando ele tinha 16, mais ou menos, ele falou, mãe, eu queria um tênis, tal, um Jordan lá. Eu compro bastante coisa pra ele. Aí teve um dia que eu falei, vai trabalhar. Ele falou, posso e quando? Hoje? Eu falei, Legal. pode. Ele Aí ele quer. começou a trabalhar. Tudo bem, trabalhou durante acho que uns 8 meses no escritório. Ele era funcionário lá, tinha uma líder dele, que ele falava pra mim, mãe, não sei o que, eu falava, não é comigo, fala com ela. Show. Não tenho nada a ver com isso. Comprou vários tênis pra ele nesse período, né? Só isso que ele comprou. Mas enfim, ele tem orgulho de dizer o que fez nessa época. Só que ele ia pro terceiro ano do ensino médio e ele ia estudar para medicina. E aí acabou que eu falei, não, ele precisa se dedicar ao estudo e tal. E começou, tipo, a se preocupar bastante com o trabalho, porque ele tava gostando, obviamente, de ganhar dinheiro. Então eu fiquei com medo dele perder esse time que a gente não tinha como perder na nossa época, porque tinha que administrar essa situação de trabalhar e Não tinha estudar, escolha. não tinha escolha. Tinha. E às vezes eu ouço, assim, colaborador falando, eu tô com isso. Outro dia eu falei pra nossa, você tem essa oportunidade, porque eu não tive. Eu não tinha chance de ter isso. Eu tinha que trabalhar. Exatamente. Eu tinha que trabalhar, senão eu não pagava minha faculdade. Senão muita coisa. Então, se eu não trabalhasse, eu não dava uma boa vida pro meu filho quando era pequeno. Então, isso já vem com o histórico lá de trás de eu ter essa dependência realmente do que eu construía, né? Sim. O pai dos meninos, por exemplo, como eu falei, era um cara zero ambicioso. Então, quando a gente se separou, meu salário era, tipo, 4 vezes maior que o dele. E pra ele tava tudo bem. Não, é outro perfil. É. E normalmente o empreendedor, ele tem um perfil muito mais arrojado. Sim, Ele não vai se contentar.
Não. Então, assim, se você E aí chegou começa em a não X, dar- você vai dobrar. E começa a não bater mais ali, você não dá mais para conversar, né? É totalmente diferente. E aí, enfim, eu tenho aí um desafio muito grande hoje com essa questão dos colaboradores. Eu estudo muito isso, mudei bastante, porque eu também, eu falo que isso eu trago, acho que pelo signo muito, né? Quem acredita vai concordar. O libriano, ele tem a necessidade de ser legal com todo mundo, de estar bem com todo mundo, é muito político, né? Tá sempre ali, não, tá tudo bem e tal. Não tem uma dificuldade em falar não. Então, eu, com essa minha dificuldade, teve um dado momento do escritório que eu estava praticamente atendendo funcionário. Eu sentava e Nossa. tava, eu preciso de tanto emprestado, amanhã eu não venho. Eu comecei a pensar, o que eu tô fazendo aqui? Tipo, fazendo reunião, 1, 2 reuniões, daqui a pouco atendendo funcionário. Eu comecei a profissionalizar o negócio. Cada setor tem um líder, o RH tem uma responsável. Então, se você ficar deixando isso chegar em você, você enlouquece. Não dá. Se Não dá. absorver tudo, fica louco. Não dá. Tem que ter as regras e os setores, né? E eu sou uma pessoa boa que me importo com as situações. Então, se eu ouvir a história de cada um, daqui a pouco eu tô vivendo a história de cada um. Absorve. E não dá. E como você enxerga isso em relação à empresa hoje? Porque você tem um escritório grande. Sim, Então você estruturou tudo. sim. E, por exemplo, você busca um funcionário hoje. Assim, o que eu vejo é uma grande dificuldade disso. Buscar alguém qualificado ou qualificar alguém. E no fim das contas, assim, o que a gente tem de visão é que tem problemas nos dois lados. Tem. Eu acho que depende do setor. Por exemplo, eu errei bastante na contabilidade em pegar pessoas para aprender lá. Contabilidade, para mim, tem que ter experiência. Então, assim, a boa parte de quem está na contabilidade hoje já veio com experiência. Entendi. Então, tem muitas obrigações ali que são importantes, então tem prazo. Então, assim, dá para você colocar um digitador, que vai fazer lançamento ali que você vai treinar. Mas, outro porém, você não pode pagar piso. Se você pagar o piso, eles vão embora. Então, você tem que sempre estar na frente, além daquilo que é a sua obrigação. Então, eu sou bastante festeira, a gente comemora bastante coisa, então eu procuro ser essa pessoa ainda, mesmo tendo chateações, porque eu brinco no escritório, eu falo, funcionário, parece que ele instiga o ódio do chefe. Verdade. Parece que ele acorda e fala assim, eu vou irritar muito meu Sai de chefe. casa programado para isso. Mas eu comecei a ter uma paciência. Hoje eu ouço de quem convive comigo, nossa, não sei de onde você tira essa paciência. Inclusive de pessoas que trabalham lá, no escritório. Nossa, você é muito paciente, tal, porque não é fácil. Essa geração tá bem difícil mesmo. A geração mimizenta, né? É mimizenta mesmo. Assim, a maioria é mimizenta. Hoje eu penso que no escritório as pessoas que estão lá não têm problema com relação a isso. Quando começa a me dar, isso é uma outra questão. Começa a dar indício de problema, eu corto logo. Porque isso eu já errei no passado, de vou deixar aqui, vai melhorar, não melhora. Nossa, Não verdade, melhora, não melhora. Então, assim, deu um indício, eu já falo, gente, tira, não quero, não é legal, mentiu uma situação, esquece, mentiu, acabou de chegar, mentiu. Outra coisa também, eu pesquiso se tem processos anteriores. Então, assim, processo trabalhista com outros locais. Não é que a pessoa não pode ter processado alguém que houve um motivo. Eu leio o processo. Lógico. Mas, por exemplo, processo de pejotização. Hoje, no meu escritório, todo mundo é registrado. Mas um processo de pejotização é algo que me traz ali um ranço. Olha, tenho experiências negativas. Então o que eu digo? As cartas foram dadas. Foi aceita aquela condição. É um acordo. É um acordo. Então, o nosso ministro, esses dias se manifestou com relação a isso. Eu achei incrível. Porque eu acho que, assim, só vem a nós. Então, eu tenho algumas coisas que eu tenho ali um corte. Falo, não consigo aceitar isso, essa condição. Foi ali, foi combinado. Então, eu já vi situações do colaborador dizer, eu prefiro ser PJ. Se você pôr na prática, a maioria. E aí depois prefere processar. E depois processa. Então, assim, são coisas que eu, como advogado e contadora, tenho ali eu pesquiso sempre, então não entra. Então, moveu ação de pejotização, nem manda o currículo. Não manda, que você não vai entrar. Eu acho uma sacanagem também. E aí, assim, eu acho que tem que acontecer isso, porque as cartas são dadas ali naquele momento. Exato. E eu acho, assim, que tinha que mudar as leis. Sim.
tem que aceitar ser PJ. Sim, Não tem sim. problema, ué. É, Ele não, recolhe o imposto. e tem juiz que já aceita essa condição. Eu falo que é diferente porque eu, por exemplo, se alguém pesquisar o meu nome, hoje é tudo muito aberto, o processo corre em sigilo, mas existe um processo meu contra o hospital. Eu não tenho segredo em dizer isso. Mas não era pejotização. Eu tinha uma empresa lá que era de um outro setor, que eu fui obrigada por livre e espontânea pressão a colocar no meu nome. E que não tinha nada a ver com o meu cargo e com a minha função. Aí Então, é extrapolou. outra situação. Agora, hoje, as pessoas abrem empresa de administrativo, consultoria e etc. E Tem saem. serviços de escritório. Sim, Tem que KNAI disso. tem KNAI de serviço de escritório. É outra situação, que não era o caso. Então, eu penso que, assim, isso é um desafio para nós, né? E aí, eu acabo mergulhando muito no trabalho e me dedico muito a tudo isso por conta dessas dificuldades também. Então, eu quero saber de tudo sempre, para não ficar na mão, de repente, de um colaborador. Hoje, eu tenho pessoas que eu confio bastante no escritório e que eu sei que eu posso contar. Deve ter, acho que, uns 15 colaboradores desses hoje que estão lá, que estão há bastante tempo. Legal. Então, eu acho que a gente tem que valorizar essas pessoas. É Então, fundamental. eu valorizo muito. Então, assim, eu procuro oferecer mais sempre e tal. Então, acho que... e óbvio que esse mergulho meu na vida profissional me trouxe alguns prejuízos aí na vida afetiva. Que eu brinco que eu falo que a mulher independente, ela assusta. Ela, primeiro, é um desafio, é um troféu. Tipo, eu quero... como que eu faço para ter acesso, né? A isso e tal. Mas não é fácil ter um relacionamento e conviver com uma mulher independente. É muito mais fácil você ter uma mulher dependente, submissa, que ela vai estar ali numa dependência tua. Mas, por outro lado, eu falo uma coisa, não sei se você vai concordar comigo, o amor, ele é muito mais verdadeiro, assim, muito mais fácil de você analisar, não que não exista amor verdadeiro com submissão, mas o amor, ele é muito verdadeiro quando é com uma mulher independente que não precisa de absolutamente nada do homem e que ela está ali porque ela se sente bem. Então, é simplesmente pelo fato dela se sentir bem, dela achar a pessoa uma companhia incrível. E, graças a Deus, hoje eu vivo esse momento. Show. Eu acho assim, é afinidade. É, Eu acho que é muito mais afinidade do que qualquer coisa. sim, Porque assim, e isso é um pouco até de concepção até cultural, né? sim, Por exemplo, você vê muitos caras que têm grana com mulheres que não têm. sim. E pouquíssimas mulheres que têm grana com caras que não têm. Então, tem uma cultura aí. Sim, Só que na minha concepção, não interessa o dinheiro. é, O que interessa é a afinidade. sim, Você tem que estar bem com a pessoa, gostar. Óbvio, vai ter briga, normal, ninguém vive, não existe um relacionamento sim. perfeito. Mas quando tem uma distinção muito desse perfil de afinidade, complica. É, Então, assim, a pessoa é muito paradona, ela quer ver novela, você quer viajar. sim, Complicou. Às vezes alguma coisa interfere por questão financeira, é normal também. sim. Mas afinidade eu acho que é tudo. Eu penso assim, eu conheci o meu noivo no carnaval. Foi muito engraçado. E eu acho que é legal isso, porque alguém te conhecer numa rede social, a pessoa meio que dá uma investigada na tua vida. É verdade. E quando ela se aproxima de você, ela já sabe ali mais ou menos quem é você, Já tudo tem bem. informações. Assim, olhando minha rede social, isso até é um ditado, né? Que fala, você sabe 10% da minha vida. Você tá achando que você sabe tudo, mas não sabe. Não dá. Que a gente não posta tudo. Mas tem informações importantes. Tem informações importantes. Sabe e a eu vou te falar que profissão. a minha é muito verdadeira. Eu sei que tem redes sociais aí que não são, entende? Que a pessoa cria ali Sim, personagem. um personagem e tal. A minha eu sou bem verdadeira. Parece eu maquiada, eu sem maquiagem, enfim. E aí, o que eu achei legal é que, assim, a gente se conheceu no carnaval, no meio de uma multidão. E houve ali uma afinidade já muito legal. Ele é um cara que eu tenho muita admiração. Ele é mestre em educação física, é professor universitário, e ainda até brinco que quando ele falou pra mim que ele era mestre, eu falei, mestre? Ainda falei, tipo, porque eu gosto dessa questão, né, de inteligência. Legal. Enfim, ele escreveu alguns livros
e é autor de alguns livros, dá aula em faculdades há muito tempo e tal. Então, essa questão já houve uma afinidade de você ter ali uma linguagem parecida para ter uma conversa, etc. E separado também, tinha um filho, então eu brinco isso com ele, né? Que eu falo que ele foi, tipo, checando. Eu queria que tivesse filho, porque eu não queria ter mais filho. Eu queria que tivesse mais de 40, a gente tem a mesma idade. E aí também que tivesse uma preocupação de, enfim, com a saúde, etc. Ele tem. Um professor de educação física. Então, assim, várias coisas foi batendo ali. E a gente tá junto já tem algum tempo aí. Sensacional. E aí a gente vai fazer uma viagem em janeiro agora. Aonde? Conte. A gente vai pra Tailândia, que era um lugar que eu Sensacional, hein? queria muito ir. Eu não conheço ainda. E aí pode ser que aconteça novidades lá na Tailândia. Sensacional. Dessa vez eu não vou chamar as minhas amigas, tá? Eu vou sozinha. É uma viagem É romântica. uma viagem romântica. Não se metam nisso. Não se metam nisso. E agradece até por eu não pedir presente. E a gente tá bem aí, assim, correndo atrás disso, né? Já tá com quase tudo organizado. E aí eu vou ficar, Legal. tipo, acho que vai dar uns 18 dias lá. A gente vai conhecer os lugares da Tailândia. E ele não conhece Dubai, eu já fui. Mas aí a gente vai aproveitar e vai passar também um dia em Dubai. É que tem a escala lá, né? Tem que obrigatoriamente Vai ir. E passar pra por lá. não ficar só no aeroporto, a gente resolveu passar uma noite lá. E aí, É a melhor um coisa. dia. Dá uma descansada. Sim. E Dubai também, assim, honestamente, eu não acho que tem tanta coisa para fazer. Eu, até falando um pouco de viagem, eu gosto muito de viajar. Então, já tive a oportunidade de conhecer alguns lugares da Europa, já fui para Itália, para França. Enfim, conheço o Chile, os Estados Unidos, Orlando. Fui para Orlando esse ano com os meninos. Fui fazer um curso num hospital da Disney. E aí levei as crianças, que já quase não são crianças, né? E, enfim, a gente A Disney é pra aproveita todas bastante. as idades. Não, e foi muito legal, que foi uma viagem eu e eles. E assim, eu acho que tinha que ser agora, porque o mais velho acabou de entrar na faculdade de medicina no começo do ano, tinha acabado de entrar, até perdeu bastante aula aí por conta Mas disso. agora vai estudar anos. Vai. E ele é um menino que tá meio assim, tô tipo abismada com ele, porque ele tem TDAH, ele não era um menino que gostava muito de estudar, e ele tá muito estudioso. Legal. Então, ele está fazendo medicina na Unisa, vai já para o 3º semestre, agora no início do ano. E, assim, tá muito estudioso, ele tá curtindo, tá gostando. E o meu pequeno, o meu Henrico, é nadador federado pelo SESI. Que legal. Nada já tem uns 6 anos, aproximadamente. Foi ano passado para o Paulista. Esse ano ficou chateado, porque pegou 2 índices para ir, mas eles, enfim, o SESI é um clube que é muito disputado, porque eles ganham muito tudo. É referência. Então, assim, com 2 índices ele não conseguiu ir pro Paulista, ficou meio chateado e tal, mas bola pra frente, ele tá nadando muito. E o ano que vem eu tenho certeza que vai dar tudo Vai certo. conseguir, com certeza. O Henrico, ele é um senhor, eu falo. Ele tem 13 anos, mas ele é extremamente organizado. O Enzo e o Henrico, assim, são o oposto. O Enzo é um menino que larga a roupa jogada no chão, é tranquilão, sabe? Tá tudo bem. Por outro lado, é mais fácil. O Henrico é mais sistemático, mas é extremamente organizado. E eu sou uma mãe que... Não sei se eu sou a exemplo de mãe, porque eu não gosto de reunião, tá? Eu quase não vou em reunião, acho que eu fui em 2 reuniões na vida. Reunião de escola? Não vou. Eu também não vou. Não vou, eu marco hora com a coordenadora. O Henrico falou esse dia pra mim, mãe, você já foi em reunião minha? Eu falei, um dia fui. Mas não tô com aquele tempo de ficar falando do cabelo que tá molhado. Não, outra que é briga. desnecessário. Porque assim, Detesto. a logística é péssima. Todas as Não escolas. gosto. Pô, fala da minha filha. Tá tudo certo. Então, Não eu quero ouvir dos sou uma outros mãe crianças. egoísta, acho. Marco horário. E assim, graças a Deus, eu nunca tive problema com isso. Elas sempre entenderam. Então, que eu era meio pai e mãe. E isso era natural, que eu tomava frente de tudo. Sempre tomei e tomo até hoje. E não sou essa mãe que tô em todos os treinos do Henrico. Não sou a mãe que sei tudo que ele tem para comer ali. Mas é porque eu tô pagando alguém que tá na minha casa trabalhando, que sabe tudo que ele tem que comer. É estrutura. Eu falo que assim, não sou a mãe que levo, porque eu tava levando ele todos os dias pro SESI no começo do escritório. E aí eu comecei a pesar o que custava mais caro. Eu contratar um motorista para levar ele todo dia,
Ou eu ficar no meu escritório vendendo o meu trabalho, ou, enfim, o que era melhor? Tipo, contratei uma pessoa que é um Com querido certeza. que está lá hoje e que ajuda no escritório e fica com os meninos aí nessa logística deles. Então, isso já tem alguns anos que é assim. Ah, mas tem um motorista, não sei o quê. Por quê? Porque não dá tempo de eu ir. E um Uber começou a ficar muito caro. Então, assim, as pessoas às vezes têm uma questão de olhar tudo muito numa visão ali, como um cavalo, né? Tipo, só olhar ali pra frente. Mas tem que entender o que tá acontecendo e o que é mais caro. É eu parar o meu trabalho para levar ele no treino ou eu contratar um motorista enquanto eu vendo e eu ganho um Quanto dinheiro vale aqui? sua hora de trabalho? Quanto vale minha hora de trabalho? Entendeu? Essa é a conta. Eu falo que assim, tem algumas mães que a gente percebe que olham com uma cara horrorosa pra gente. A mulher, quando tem essa postura diferente, né? Eu falo que os meninos acordam de manhã, parece mentira, tá? Mas isso já deve ter uns 3 anos. Eles fazem o próprio café. Não faço. Então, cada um acorda, já vai fazendo, mas eles hoje, os dois fazem dieta, né? O Enzo foi bem gordinho, tipo, ali criança. Quando o Henrico nasceu, ele era bem gordinho. E aí começou a pegar gosto no treino, Legal. com 14, 15 anos. Novo. E hoje é um forte, musculoso, todo trincadinho lá, é o musculosinho lá, blogueiro. Ah, legal. Mas basicamente a Gabriela é essa, eu falei que eu falava, né? Mas assim que é bom. A gente quer ouvir você falar Eu mesmo. falava, na minha vontade de te entrevistar. A gente marca um dia pra isso. Aham. Fala uma coisa, qual foi a maior dificuldade que você teve na sua vida? Olha, eu acredito que a primeira grande dificuldade foi ter coragem de sair de um CLT para empreender. Cara, o mundo É, corporativo. 2 anos antes de eu sair do hospital, eu fiz coaching, que na época era de verdade coaching. Eu brinco que eu falo que a maioria dos coachings hoje é alguém que não se deu bem na profissão e aí vira coach. Exato, ele não sabe nada, nem o que ele fala. Não, eu vejo advogado coaching que eu falo, cara, o que essa pessoa fez? Tipo, nada e virou coach. Tá ensinando o quê? Ah, tá ensinando alguém a ensinar alguma coisa que ela nunca fez direito, enfim. Então, eu fiz na época uma coaching profissional, que era de carreira, que era para transição de carreira. Legal. E é muito legal, porque ela me segue, certamente ela vai ver o vídeo, que é uma querida também. E aí, na ocasião, eu lembro que eu falei para ela que eu queria ter um escritório igualzinho ao meu escritório. Eu falei que eu queria ter um escritório que atendesse a área da saúde e que trouxesse todas as soluções dentro de um lugar. Que eu atendesse como contadora, como advogada. Então, eu tenho, enfim, 2 MBAs em gestão de clínicas, hospitais. E aí, depois acabei nem falando, fiz uma pós-graduação em Direito Médico por esse motivo. Eu achava que eu tinha que estudar muito. E eu nunca me sentia preparada para empreender. Então, era uma loucura, assim. Eu vivia estudando, trabalhando no hospital e pensando, não, eu vou fazer mais esse curso, aí eu vou empreender. Eu vou fazer mais esse curso, mas eu vou empreender. Sempre estava se preparando melhor. E hoje eu já sei que não precisa disso. Não mesmo. O que que eu acreditava? Que eu tinha que saber fazer tudo. Que eu tinha que saber fazer todas as petições, que eu tinha que saber fazer toda a rotina da contabilidade. E não precisa, você tem que saber delegar e contratar pessoas que sabem fazer. Exato. Mas isso eu só aprendi depois que eu tinha aprendido quase tudo. Não, que é um caminho muito bom também. Sim, É difícil ser enganado. muito. Agora, assim, o que eu prezo hoje é ter pessoas no time Sim. melhores do que eu. Até porque a gente não consegue fazer. Não dá. Eu às vezes fico um tanto ansiosa e irritada com algumas situações porque eu gostaria de ter tempo de fazer muita coisa. Mas não dá. Não, é impossível. É impossível. E as coisas vão crescendo, é Sim. pior ainda. E aí você tem que ter pessoas boas, que é o que a gente conversou, para poder delegar. Exatamente. E pessoas boas, até a pergunta que você fez lá atrás, não dá para dizer assim, é legal você preparar pessoas, ou é legal você contratar pessoas que já sabem. Tem gente que fala que sabe e não sabe. Aliás, que isso eu aprendi no mundo empreendendo. Tem muito mentiroso. Muito. Muito A entrevista, mentiroso. o currículo já é mentiroso. Muito mentiroso. Já peguei muito currículo mentiroso. Muito. Exato. Que aí eu Infelizmente. sento para fazer pergunta, a pessoa fala...
Não sei. Aí você faz uma pergunta, você vê que a pessoa não sabe nada. Não, isso é o que mais tem. Não, é péssimo isso. Agora, assim, o que em um funcionário, né, em um colaborador, você fala, pô, isso é inadmissível. Mentira. Mentira. Já ouvi, por exemplo, de pessoas dentro do meu escritório assim: por que você deixa essa pessoa aqui? É lerda. Por que você deixa essa pessoa aqui? A gente tem que falar 1000 vezes a mesma coisa. Eu já falei algumas vezes, é de confiança. Vai ficar aqui. É de confiança. É lerda, mas ela faz e eu sei que ela vai fazer direito no tempo dela. Tem o tempo dela. Cada um tem seu tempo, É. né? Então pode não ser bom para isso aqui, mas vai ser bom para isso aqui. Show. Então, assim, essa questão de ser de confiança é muito importante para mim. E a questão também ali da mentira. Para mim, quem mente isso aqui vai mentir outra coisa. Ah, com certeza. Então, as relações, elas precisam estar ela precisa estar firme. Isso com tudo, com cliente, com todo mundo. Então, Na vamos dizer a vida. verdade. É Então, na eu falo, né, no escritório, tem algumas palavras que eu uso 50 vezes por dia. Prazo, prazo, prazo é uma. Então, prazo, eu sempre falo, dê prazo. Ah, ainda não, por exemplo, uma licença. Não depende da gente, muitas vezes. Então, eu dou entrada numa licença na prefeitura. Às vezes, a prefeitura demora 1 ano. Mas eu tenho que dar um prazo, eu tenho que dar uma satisfação. No escritório, a gente semanalmente manda para os clientes nossos do preventivo, você sabe disso, uma posição dos processos. Isso é uma coisa que eu exigi. Por Tem o quê? feedback certo. Porque o que eu penso? A maioria das queixas dos clientes era: o meu advogado não fala do meu processo. Então, assim, não é mandar uma planilha mentirosa. É mandar uma planilha real. Sim, é O verdade. que está acontecendo no processo? O processo está parado. Está parado. Pode acontecer, está parado. Aí a gente vai peticionar, vai fazer alguma coisa, vai entender o que está acontecendo. Mas dar esse feedback para o cliente, mesmo para dizer, não teve movimentação. Cheguei a ouvir isso lá atrás de colaborador, mas eu vou falar que não teve, vai falar que não teve. Toda semana você vai falar que não teve. É verdade. Então, Isso até evita também o cliente ficar ligando, né? Sim. E aí, esqueceu de mim? Não, quando o cliente faz uma pergunta, é uma guerra. Porque se o cliente faz uma pergunta, eu falo, ele perguntou porque vocês não falaram antes. Porque se alguém tivesse falado antes, ele não teria perguntado. Então, assim, a gente trabalha, eu falo a gente, porque tem as frentes no escritório hoje, para que isso a cada dia fique melhor. Então, assim, eu penso que o escritório hoje é referência porque a gente faz diferente mesmo. Então, não é igual todos os escritórios. Então, tanto essa parte jurídica, tanto a parte contábil. Então, essa questão de dizer sou advogada e contadora, especialista na área da saúde, não tem nenhum advogado e contador que esteve dentro de um hospital por mais de 20 anos e que hoje tem um escritório. Então, isso eu já pesquisei. Então, assim, não tem. Então, a pessoa foi advogada, teve um departamento jurídico, enfim, mas não nessa evolução. Então, você é melhor que as pessoas? Se eu sou melhor, pode ser discutível, mas eu sei que a bagagem que eu trago é difícil encontrar pessoas que vão ter a mesma bagagem. Ah, com certeza. Eu também não conheço nenhum advogado que trabalhou em hospital. Então, e que abriu um Não tem. escritório. O que eu vi recentemente, médico querendo estudar direito. Vários. Falei, caramba, mas nem tem tempo pra isso, não. Mas eles vão para um lado da perícia, né? Para um lado, assim, de medicina legal. Não, eu quero entender o que acontece. Mas eu acho que, assim, até falando um pouco desse perfil do médico, eu acho que o médico, ele é realmente alguém, assim, muito importante aí na nossa vida, né? Eu sempre dei muito valor aí para os médicos amigos, enfim. E eles acabam não tendo essa relação com as outras profissões que eles têm com o advogado. Eu acho que o médico respeita muito o advogado, assim, nesse sentido de... A gente lá no hospital, por exemplo, mais no hospital que eu tinha esse contato, que não era contato cliente, era mais contato como funcionária e amiga de alguns, que era meio, eu sou Deus, eu sou, né, essa coisa assim, mais do ego ali. Tem essa parte do ego que é forte. Tem. Como é que você faz pra lidar com isso? Eu tenho vários amigos médicos. Sim.
E eu falo, tem médicos muito gente boa, Tem. mas tem médico que é difícil. O cara subiu pra cabeça. Eu concordo. Na verdade, assim, eu acho que eu tenho eu me imponho nas situações, né? Então, eu começo uma reunião, eu já me imponho. Então, assim, já passei por situações de brincadeiras de mau gosto, como Eu sou. mulher até. Então, assim, postura, de ter esse negócio de, eu que mando. Então, teve um fato que aconteceu, por exemplo, no escritório, que um médico foi numa reunião lá presencial, e aí ele me pediu uma proposta, e eu fiz a proposta de trabalho para ele. Ele pegou a minha proposta, riscou todos os valores que eu tinha colocado e colocou a metade do valor. Olha, eu vou te pagar isto e isto. Aí eu devolvi o papel para ele e falei, eu não vou te atender. Vai lá no outro. Não, foi muito, muito bacana isso. Eu falei, tá tudo bem, eu não vou te atender, porque isso daqui é valor, não é preço. Tá tudo bem, aqui eu não vou te atender. Ele virou as costas e foi embora, no outro dia ele ligou. E eu atendi ele. Voltou atrás. Voltou atrás. Mas assim, tem essa situação, né? De, não, eu vou pagar isso, vou pagar aquilo. E essa questão, por exemplo, da contabilidade, principalmente contabilidade, a maioria dos escritórios cobram barato, porque eles não fazem o trabalho que deveria fazer. Verdade Então, assim, não mesmo. existe uma conciliação feita da forma correta, entrega de obrigações feita da forma correta. Então, assim, é feita uma contabilidade de qualquer jeito. A gente pede extrato, a gente faz balanço. Isso é caro. Então, assim, eu tenho que ter um colaborador lá para lançar, eu tenho que ter um sistema bom. Então, assim, como que eu posso cobrar R$ 300 na contabilidade? Porque tem vários escritórios que cobram. Tem. Realmente é quem não vai entregar nada. E aí, outro Passa dia... ano depois, você vê que tá devendo Sim. coisa que não... Complica. Outro dia eu ouvi, né, que um contador falou... a gente estava até numa reunião, nem sabia que o cara tinha formação em contabilidade, ele falou... Que perguntou pro cliente, quanto você paga pra pessoa que trabalha na tua casa? Ele falou, 1,5 salário. E para alguém que cuida do seu dinheiro, você paga R$ 300. Então, qual importância você dá? Tá errado. Então, óbvio que os dois têm importância, mas quem cuida do seu dinheiro também tem importância. Claro. Então, é algo que não é muito valorizado. Então, assim, a contabilidade, para mim, graças a Deus, o público que eu atendo, a maioria valoriza e entende esse valor que está aí embutido. Eu sempre falo que, assim, contrato um contador e ganho um advogado quase, porque eu não consigo conversar sem ser a Gabriele advogada e contadora. Então, óbvio que numa conversa eu vou falar como advogada também. E a gente tem uma frente muito grande hoje de jurídico preventivo no escritório, atendendo também todo o Brasil, de evitar processos para médico, para profissionais de saúde como um todo, tipo biomédico, essa questão de harmonização que está muito em alta O também. que não é comum também, né? Porque normalmente você contrata o advogado quando já deu problema. Sim, mas eles estão entendendo que precisa do preventivo. Legal. Então, para elaboração de termo, análise de contrato, a gente até embute no preventivo defesa, assim, um conselho. O Conselho Regional, assim, falando particularmente do Conselho Regional de Medicina, ele é muito rígido com relação à publicidade, a muita coisa. Então, assim, se você não tem esse cuidado, você vai ter problema. E eu falo que, assim, tem que levar a sério. Recebeu uma cartinha, tá tudo bem. Não precisa não dormir. Mas pede para alguém fazer uma defesa, alguém que sabe fazer. Porque não tem que levar a sério. Pode virar um grande problema. Pode virar um grande problema. A gente teve recentemente um médico que não era meu cliente, porque não foi eu que fiz a defesa, graças a Deus, né, que não foi eu que fiz. Aliás, ele não ligou muito para as defesas iniciais e ele tomou um gancho aí de ficar sem atender 6 meses. Por conta de publicidade. Então, assim, mas não matou ninguém, não teve nenhuma sequela em alguma coisa, tudo bem. Mas não levou a sério aquilo que recebeu. Não dá. Então, eu falo que, assim, tem que levar a sério, tem que ter aí muito cuidado, né? Um mercado fortíssimo, né? Porque muito forte. Médicos são alvos fáceis, principalmente de pacientes. Sim. Mal intencionados. Muito, eu falo muito isso. Eu tive o prazer esse ano, assim, de receber um convite de palestrar num congresso de urologia aqui em São Paulo. E aí falei lá para vários médicos. É interessante porque eu trabalho muito com o público de nutrólogo, medicina esportiva. Legal. E assim, mudar o nicho às vezes é bem legal, né? Porque eles têm outras preocupações. Então, falando, por exemplo, de uro, eles têm uma grande preocupação com cirurgia, porque eles operam e etc. E essa indústria de processos
para cima do médico é muito forte. É fortíssimo. Eles, assim, paciente, muitos querem se beneficiar de algo e muitas vezes processam, assim, vou processar porque eu sei que eu vou ganhar alguma coisa. Exato. E não tá mais assim. E assim, as dificuldades até que as próprias operadoras de saúde, elas impõem. Sim, é isso aí. E aí o paciente se aproveita. É. É complicado. Eu acho que tem os dois lados, né? A operadora, ela tem a parte aí que ela acaba abrindo possibilidades e alguns pacientes se aproveitam. E tem também, a operadora também erra bastante. Pelo amor de Deus. Eu Então, sou suspeito pra a falar. gente sabe disso. Eu bato bastante em operadoras, sou meio odiada nas operadoras. Eu odeio as operadoras. Então, eu não posso falar assim, né? Porque eles já me veem bastante. Eles já não gostam de mim também, mas... Eu tenho algumas lá que falam, a doutora é famosa por defender, não sei o quê. Então, assim, obrigada, né? Mas, às vezes, outro dia eu tive uma conversa mais descontraída com um advogado de uma operadora e falei pra ele, olha, eu sei que vocês não gostam muito de mim, mas, enfim. Então, assim, cada um Trabalho tá é num trabalho. lado. Cada um de um lado. É isso. E teve uma ocasião que eles colocaram algo num processo desse tipo, né? Aí eu penso, poxa, tem advogado criminalista que tem que defender alguém que fez algo horroroso. Eu não defenderia, mas tem que existir essa pessoa. Eu entendo que é uma profissão. Então, assim, questionar se eu defendo o médico que fez isso ou aquilo, tá errado. Sim. Então, eu tô ali no meu momento profissão, defendendo. Qual é a minha opinião? É outra história. Então, eu tenho que ser profissional e óbvio que se você falar, você defendendo o paciente, você vai falar o quê? Se defendendo o médico, você vai falar o quê? Honestamente, tem um pouco de dificuldade quando falo de paciente. Mas eu sei as brechas porque eu defendo muito médico. Conhece Eu sei a fragilidade. das leis. Etc. Sim. Eu acho que a gente tem que se posicionar. Com certeza. Na pós-graduação de Direito Médico, 80, 90% da sala estava lá para processar médico. Mas acho que é o caminho mais... Fácil. Não fácil, mas é o mais tradicional. Fácil assim, porque Vai tem defender a muito mais ponta. população do que Exato. médico, né? Então, Exatamente. E aí que se torna uma referência também. Sim. Porque você se torna especialista num nicho sim, que não tem tantos especialistas assim, porque não é Sim. tão fácil. É um eu diferencial. tenho alguns processos de paciente, mas eu tomo bastante cuidado, são pouquíssimos. Primeiro, para não ter essa questão ética envolvida. E, assim, é mais questão de, enfim, que não envolve nenhum profissional que é meu cliente, enfim. E eu não gosto muito de pegar, eu até falo que o meu posicionamento é defender, de fato. Ficar realmente no setor que você escolheu, né? É isso. A doutora dos doutores. Eu ouvi isso esses dias, até coloquei no Instagram. Eu ouvi de um Sensacional. cliente, a doutora dos doutores. Aí ele postou, alguém também postou. Eu falei, nossa, tipo, vou usar isso, né? Show. Legal. Excelente. E é muito bacana que eles são bem satisfeitos, assim. Eu tenho um cliente que atendo aí desde o início do escritório e que tudo que vai fazer me manda mensagem, me liga. E até escutei, no final de semana eu tava dando uma palestra aqui em São Paulo. Aí a médica que tava na palestra falou: aquela hora que eu tava falando com você, alguém falou pra mim que era num sábado à noite, que no domingo eu fui dar palestra. Não, era na sexta à noite, no sábado eu fui dar palestra. Com quem que você tá falando? Com a minha advogada, era tipo umas 10 horas da noite. Mas ela te responde agora? Ela falou, ela me responde toda hora. Então, assim, óbvio que tem alguns momentos que eu não devo lógico, responder. natural. Mas se eu tô, tipo, teoricamente desocupada, o meu noivo precisa me perdoar. Mas eu pego o meu telefone e Vai ter respondo. que se acostumar com isso. Eu tô melhorando. tô em treinamento, né? Pra ter ali Sensacional. os horários mais compridos, né? Precisa mudar a rotação da Terra para ter mais horário. Eu acho que 24 horas não tá suficiente. Sim, não dá, pouco. Bom, para a gente finalizar, que dica você dá para quem quer chegar como advogado, como bem-sucedido, como empresário? Qual é a dica de ouro que você tem? Você tem que aprender a lidar com risco, a trabalhar com... Enfim, você vai correr risco. Vai ter medo. Você tem que aprender a lidar com essas emoções. Isso eu acho que é o primeiro ponto. Independente do conhecimento técnico que você tenha, se você aprende a lidar com emoção, com risco, não pode ter medo. Eu acho que assim, a partir do momento que você resolveu empreender,
você tem que estar ciente que risco você corre de alguma coisa. Mas que vai dar certo. E que nada que a gente se dedica absurdamente dá errado. Então, eu falo isso, por exemplo, o meu filho nadador. Ficou chateado outro dia por conta aí dessa questão de não ter conseguido X índices e tal. Eu falei para ele, filho, sabe quantas vezes eu já não consegui alguma coisa? Muitas. Só que você não pode desistir. Então, não pode desistir. Então, é levantar a cabeça e continuar de cabeça erguida, porque em algum momento você vai colher aquilo que você plantou. E eu, às vezes, tá? Quando eu tô ali naquele momento mais ansiedade, eu penso, já estou colhendo algumas coisas e o que eu estou fazendo hoje vai ser colhido lá na frente também. Show. É isso. Sensacional. Obrigada. Muito obrigado. Eu que agradeço. Nosso tempo, infelizmente, óbvio que a gente gostaria de ficar horas e horas, né? Sim. Mas vamos marcar uma próxima vez também, porque tem muito assunto. Tem muito assunto. Show. Mas Tem. mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Uma honra recebê-la. Foi um prazer. Show. Obrigada. Valeu, pessoal. Semana Tchau, que vem tchau. estamos de volta. Boa noite.